Bom, então, retornando aqui, né, a nossa disciplina no assunto das fórmulas de Newton-Cotes, na aula passada, na videoaula, a gente viu as fórmulas iniciais, né, de Newton-Cotes, a regra do retângulo, a regra do ponto médio e a regra do trapézio, né, onde a gente considerou os polinômios interpoladores como sendo constantes, como P0 de x, né, na regra do retângulo e na regra do ponto médio, e depois a gente viu aqui, a gente fechou com a regra do trapézio quando a gente ajustou um polinômio de grau 1, que é o nosso P1 de x, a simples equação de reta. Então agora a regra 1/3, não sei se vocês se lembram, ela ajusta um P2, então um polinômio quadrático. Deixa eu vir aqui no desenho. Então, olha só, a gente tem aqui de novo a nossa função, que está aqui, né, em pretinho mais escuro aqui no fundo. E aí a gente escolheu 3 pontos, deixa eu ver se eu consigo marcá-los aqui. Aqui, ó, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, para a gente poder traçar o nosso P2 de x, a nossa parábola, nosso polinômio quadrático aqui, né, onde o primeiro ponto, necessariamente, né, o x0, ele vai ter que ser o A. O ponto do meio aqui é o nosso x1, e o último ponto aqui, o x2, ele tem que ser necessariamente o nosso polinômio, o nosso B, né, do domínio de integração. Então agora o que eu vou provar para vocês é a área abaixo aqui, ó, dessa parábola, que dá nome à regra 1/3 de Simpson. A gente vai provar que vai dar essa expressãozinha aqui, ok? Bom, então vamos começar o raciocínio. Então, deixa eu voltar aqui alguns slides. Bom, então a regra 1/3 de Simpson, como eu falei com vocês, a gente vai aproximar a função f de x por um polinômio interpolador P2 de x. Então a gente sai desta integral aqui, de a até b, do f de x, e vou aproximá-la por uma integral que vai de x0 até x2, porque sim, eu preciso de 3 pontos, né, x0, x1 e x2, onde o x0 é o a, o x2 é o b, para aproximar a função por este polinômio interpolador de grau 2. Então essa é a nova aproximação que a gente está fazendo, ok? Então a forma de Lagrange do polinômio interpolador, ela é dada por essa expressão aqui, né? Era o y0L0 mais o y1L1 mais o y2L2. Lembram-se dessas funções de base, como é que elas eram construídas? Então aqui está o L0, aqui está o L1, aqui está o L2. Então a gente vai pegar cada uma dessas funções de base, pessoal, colocar aqui nessa expressão do P2 e vai pegar esse P2 inteiro e jogar aqui nessa integral para a gente resolver. Então vocês começam a perceber que quando eu aumento o grau do polinômio, as contas vão ficando mais complicadas de serem feitas, né? E é natural que você está dando um maior ajuste ali na sua função, né? na sua aproximação para a função. Então, aquela integral, né, do x0 até x2 do P2 de x, ela é expressa como sendo isso daqui, que é depois que eu fiz a substituição do polinômio de grau 2 segundo Lagrange. E aí a gente sabe, pessoal, olha só, conduzindo já a mudança de variável, que o x1 ele é o x0 mais h, certo? Eu peguei o x0, andei h, que é a minha equidistância, eu cheguei no x1. E se eu pegar o x0 e andar 2 vezes a minha equidistância, eu vou chegar no x2, porque sim, tenho 3 pontos e eles são equidistantes. Então, por definição, a gente tem isso daqui. Então, eu vou de novo fazer aquela mudança de variável de x com z, né? Então, eu vou sair do x, que está indo de x0 até x2, para um z agora, que está indo de 0 a 2 com a mesmíssima mudança de variável. Ó. E percebam que quando o z vale 0, isso aqui soma, eu vou ter quem? X igual a x0. Quando o z for igual a 2, eu vou ter exatamente o quê? X igual a x0 mais 2h, que é exatamente quem? O x2. Então, varrer o z de 0 a 2 me ajuda a varrer o x de x0 a x2. Então, mais uma vez, é uma transformação, né, uma mudança de variável que funciona. Então, de novo, a gente faz aqui a mesma derivada dos dois lados. E aí, pessoal, tem que vir aqui nessas 3 integrais. Olha só como é que é complexo isso, né? Substituir o x por isso e substituir todos os dx por h dz. Então, você faz as continhas na primeira integral, depois você faz as continhas na segunda integral, depois faz as continhas na terceira integral, soma todos os resultados que você obteve para a primeira, para a segunda e para a terceira integral após ter feito essa mudança de variável, e você, enfim, chega aqui nesta expressão, que nada mais é do que a área abaixo de um polinômio quadrático, ou seja, essa área aqui, que é dada por esta expressão que a gente provou como sendo a regra 1/3 de Simpson.
Tá certo? Bom, então o que essa regra está me dizendo é a área abaixo da parábola, e agora a gente começa a entender, pessoal, por que se chama 1/3. É porque o H está dividido por 3, entendeu? Por isso que se chama 1/3 de Simpson. Então vou repetir, porque talvez eu possa ter passado um pouquinho rápido, como é que a gente provou essa expressão. Então foi bem simples, a gente saiu aqui do começo, ó, da nossa aproximação para a integral, onde a gente vai do x0 até o x2, agora de um polinômio de grau 2, que precisa de 3 pontos, a nossa parábola. Substituímos o P2 pelo polinômio de Lagrange, com essas respectivas funções de base. Substituímos esse P2 aqui. Então, a gente tem essa integral gigante aqui para resolver, que eu dividi em 3 pequenas integrais. Apliquei essa mudança de variável, de x para z, e aí, em cada slide aqui, trabalhou com uma dessas integrais, fazendo a mudança de variável. Então, com a primeira integral, com a segunda e com a terceira, e depois somou tudo, e você chega nesse resultado aqui. Tá? Então eu fui um pouquinho mais rápido, quem quiser ver as contas em detalhes, só pausar o slide. Não são contas complicadas, mas são extensas, tá? E o que eu quero cobrar de vocês é o começo dessa conta, o que eu preciso para conseguir destrinchar essa conta e provar essa expressão que a gente provou aqui, ok? Então esta é a fórmula que a gente tem para calcular a área abaixo de uma parábola nesse domínio aqui, tá bom? Beleza, vamos fazer um exemplo então? Bom, então a gente vai revisitar aquela mesma função polinomial que a gente utilizou a regra do trapézio, só que agora a gente vai colocar a regra 1/3 de Simpson, para a gente ver se a gente vai conseguir melhorar aquela aproximação, que lembra que foi tão ruim? Vamos ver se a gente, aumentando 1 grau do polinômio, se a gente já começa a ter melhores resultados. Então, com a mesma função, a gente está interessado em aproximar aquela mesma integral de 0 até 0,8, só que agora a gente está usando a regra 1/3 de Simpson. Então, nessa regra, a gente tem que o grau do polinômio que eu estou ajustando é quadrático, ele é 2, né? Então, primeiro a gente precisa construir o h. O h vai ser a amplitude, que é 0,8 menos 0, que é o próprio 0,8, sobre o 2. Então, 0,4 é a minha equidistância entre os pontos. Então, eu vou precisar de x0, x1 e x2, né? 3 pontos para poder ajustar o meu P2. Então, naturalmente, o primeiro ponto tem que ser o 0, o próximo ponto vai ser o 0,4, né? E o outro ponto vai ser 0,8. E aí a gente entra na fórmula. Bom, então agora que a gente tem os pontos definidos, né? x0, x1 e x2, agora a gente entra na fórmula da regra 1/3 de Simpson, para simplesmente pescar essa expressão aqui, né? Essa expressão, aplicá-la para os nossos conjuntos de pontos. Então vai ficar h sobre 3, f de x0 mais 4f de x1 mais o f de x2. O nosso hzinho aqui vale 0,4 dividido por 3, vezes a função aplicada em 0, função aplicada em 0,4 e a função aplicada em 0,8. Então essas funções aqui, gente, basta você vir aqui no seu polinômio, jogar o valor de 0, 0,4 e 0,8. Então, você obtém esses valores, resolvendo tudo, você chega em 1,3674. E aí, né, a gente já começa a chegar mais próximo do valor exato da integral, que era de 1,6405, ok? Então, vamos lá no VCN para a gente ver se a gente vai chegar no mesmo resultado. Então, a integração simples dada a função. Coloca aqui o seu 0, 0,8. Número de pontos que agora a gente está considerando são 3, né? Eu quero ajustar uma parábola, ok? Bom, então aqui eu vou colocar a função, né, que a gente está trabalhando. E aqui, pessoal, eu vou estar marcando a primeira regra de Simpson. Então, pronto. A gente tem o resultado usando a primeira regra de Simpson. A gente chegou em 1,3674. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. 1,3674, então tá batendo, sucesso. O que mais que é importante falar? Tá vendo como é que ele já coloca o passo para a gente automático? Então basta você colocar ou 3 pontos ou colocar o 0,4, que o outro ele calcula automaticamente, tá bom? Então esse é o resultado no VCN, sem muito segredo, para o nosso probleminha aí, envolvendo a regra 1/3 de Simpson. Aqui ele chama de primeira regra de Simpson, tá, gente? E segunda regra de Simpson. Apesar dele ter marcado aqui a segunda, mas vocês olhem aqui o que ele utilizou, tá? Então deve ser um bugzinho, ele está marcando as duas aqui. Mas só marca essa, pede para calcular, que aparece aqui o que ele usou, que é a primeira regra de Simpson, ok? Essa regra de Boole a gente não vai ver não, ela é um pouquinho mais avançada, sai do nosso escopo. Vamos para a regra 3/8 de Simpson, então. Bom, então a gente fechou esse exemplo aqui. Tem um exercício para vocês com a regra 1/3 de Simpson. Tentem fazê-lo na mão. Eu cheguei nesse valor, depois joguem no VCN para vocês já irem praticando, ok? Um exemplo simples, só para vocês pegarem a ideia. Façam se possível.
e a gente entra na regra 3/8 de Simpson. A regra 3/8 de Simpson, pessoal, a gente está aproximando a nossa função por um polinômio interpolador P3 de x. Então, para a gente ajustar um P3 de x, né, um polinômio cúbico, a gente precisa de 4 pontos. Portanto, x0, que é o A sempre, um x1, um x2 e um x3, que vai ser o nosso B, né? E todos esses 4 pontos têm que estar equidistantes ali no nosso domínio. Então, eu tenho que pegar no lugar desse P3 aqui de x, substituir pela fórmula de Lagrange do polinômio interpolador, onde o L0 é todo este termo, L1, L2, L3. Então, olha só como é que está complexo isso. Jogando o L0 aqui, o L1 aqui, o L2 aqui, o L3 aqui e toda essa expressão gigantona aqui dentro do P3 de x, fazer as mudanças de variáveis, assim como a gente fez lá atrás, né, fazendo bastante conta, não complicada, mas extensa, a gente prova que a área abaixo de um polinômio cúbico, considerando esse domínio, é dada por essa expressão aqui, ok? Então eu pulei essas contas porque agora elas começam a ficar bem grandes, mas o que eu quero que vocês saibam é de onde que sai essa conta, tá? É muito tranquilo. Substitua pelo P3 de x a fórmula do polinômio de Lagrange, faz a mudança de variável pertinente, resolve bastante conta simples, mais extensa e chega na regra 3/8 de Simpson. Por que é 3/8? Por motivos óbvios, né, pessoal? Tá aqui, tá? Então, você precisa de 4 pontos para construir a sua regrinha 3/8 de Simpson. Então, para fechar a aula de hoje, a gente vai visitar de novo esse exemplo aqui do polinômio e vamos considerar a regra 3/8 de Simpson, tá? Então, de novo, a mesmíssima integral que a gente está interessado em aproximar em todas as regras que a gente viu, agora colocando a regra 3/8. Então, nessa regra, gente, o n tem que ser 3, né? Que é um polinômio cúbico. Então, a primeira coisa que a gente precisa construir é a nossa equidistância h, para a gente ver quais pontos que eu vou escolher, né? Então, o h ele é a amplitude sobre n, que é 3. Então, 0,8 sobre 3, eu arredondei aqui em 0,2667. Então, o primeiro x, o x0, tem que ser o 0. O x1 você vai somando h. Então, 0,2667, depois mais o h vai dar 0,5334, depois mais h você chega no seu b, que é o 0,8. Então, x0, x1, x2 e x3, os seus 4 pontos prontos para você aplicar nessa expressão aqui. Então, agora você chama a regra de 3/8 de Simpson, a fórmula que a gente viu aqui. Então, 3 vezes h sobre 8, e a função aplicada em 0, mais 3 vezes a função aplicada nisso, mais 3 vezes a função aplicada nesse ponto, mais a função aplicada neste ponto. Lembrando que esses caras é muito simples, é só jogar aqui na sua função. Você, portanto, tem esses valores e enfim, chega em 1,5195. Então, a gente já está começando a chegar mais próximo do valor exato dessa integral, né? Como vocês podem perceber. Bom, então agora lá no VCN, vamos conferir o valor. Então, a integral simples dada a função, o x inicial, x0 é 0,8. Número de pontos, gente, 4, né? A função é a mesma função. E agora a gente vai usar a segunda regra de Simpson, regra de 3/8 de Simpson. Então, está aqui o resultado. 1,519 bateu. 5195 que eu cheguei aqui, deve ter algum erro de arredondamento, enfim, não tem problema, mas está bem próximo do que a gente viu. Claro, vai depender da precisão, né, que vocês fizerem as contas na mão, mas está um resultado muito, muito, muito próximo. Então, essa é a segunda regra de Simpson, a regra 3/8 de Simpson. A minha recomendação para vocês, gente, para vocês não se confundirem muito aqui nessa interface, é quando vocês forem aplicar, né, diferentes regras, por exemplo, lá no trabalho eu posso pedir isso, diferentes regras para uma mesma função, sempre fechem essa janela aqui e abrem de novo a integração simples dada a função, copiem essa função aqui, tá bom? Para evitar problemas de preenchimento automático aqui, de talvez mudar alguma coisa. Então, a minha recomendação para vocês, para evitar erros, é fechem a janela e comecem de novo sempre, tá? É rápido, então é um tempinho que não é muito pior você perder tempo com bugs, né? Então, vamos fazer a coisa, fechem a janela, comecem de novo sempre, tá? Para não ter problema. Então, o resultado está bem similar ao que a gente chegou na mão, e é isso, a gente está cada vez mais se aproximando do valor real aqui, né? Que é 1,6405. Então, eu estou encerrando essa aula aqui de hoje, gente, com este exercício para vocês fazerem. Eu cheguei nesse resultado, regra 3/8, e eu queria falar mais. O que vocês percebem aqui, né? A gente trabalhou sempre com essa função aqui, polinomial, né?
E a cada exercício, a cada exemplo, foi estipulado a regra que vai ser pedida para vocês aproximar. Então, primeiro vocês olhem qual que é a regra que ele está pedindo. Qual que é o polinômio que essa regra exige? É um polinômio de grau 0, 1, 2, 3? Quantos pontos que eu vou precisar? Como é que eu construo esses pontos inicialmente? Então, primeiro constroem a distância h, que é o que a gente vem fazendo sempre. Depois encontre os pontos e aí aplica na fórmula em questão, tá certo? E outra coisa que eu acho que é importante, vocês devem estar percebendo aí, que é o seguinte, à medida que eu vou aumentando o grau do polinômio, né, que eu estou aproximando a função, cada vez eu vou chegando mais próximo do valor exato. Vocês conseguem perceber isso, né? Mas vocês também devem estar percebendo que quanto mais eu vou aumentando o grau do polinômio, vai ficando mais complicada essa conta, mais técnica matematicamente. Então, pessoal, não é muita vantagem você ficar aumentando tanto o grau do polinômio. O que é mais vantagem a gente fazer, e que a gente vai fazer na aula que vem, que é o seguinte, você pode pegar a sua região de domínio, dividi-la em subintervalos, e dentro de cada subintervalo você pode aplicar essas regrinhas. Então, a gente vai ver na aula que vem as fórmulas de Newton-Cotes repetidas. Então, no mesmo domínio, eu posso aplicar a regra do trapézio um monte de vezes, posso aplicar a regra 1/3 de Simpson um monte de vezes, posso fazer combos, sei lá, aplicar a regra 1/3 com 3/8. Então, ao invés de você ficar aumentando cada vez mais o grau de uma única aplicação da regra, é melhor você dividir o seu domínio em subintervalos e aplicar em cada subintervalo uma ou mais regras pequenas dessas em particular, ok? É isso que a gente vai fazer na aula que vem com as fórmulas de Newton-Cotes repetidas. Bom, então a minha recomendação para essa videoaula é que vocês tentem fazer esses exercícios que eu deixei e principalmente conferir o resultado lá com o VCN, tá bom? Então a gente se vê na nossa próxima aula.